Vamos lá. Qual que é a dinâmica geral desta infecção? E aí vamos responder mais alguns porquês, tá bom? Normalmente, como que as coisas funcionam? Quando você vai analisar uma doença, a dinâmica de uma doença, como que funciona, você pode analisar aquilo no indivíduo ou você pode analisar na população. Se você analisa na população, se para um indivíduo determinada coisa acontece com 4 dias, para outro 5, para outro 3, a média vai ser 4. Então, aí a afirmação geral da população vai ser, em 4 dias tal coisa acontece. Mas existem aqueles que acontecem em 3 e aqueles que acontecem em 5. Normalmente você joga um para baixo, um para cima, você tem uma margem de erro que você joga um pouco para baixo, para cima. Por quê? Não é margem de erro, de discrepância. Por quê? As afirmações que a gente faz em população, elas são médias. Elas são aquele número, médias, ou então aquele número que você escolhe, aquele índice que você escolhe que atinge a maioria. Quando a gente fala, depois que você pegou a doença, em 14 dias você está livre. Isso é uma generalização. Isso é para a imensa maioria das pessoas, vai ser assim. Mas tem alguns pacientes que ficam por muito tempo. Tem um paciente sendo acompanhado em São Paulo que ele está com o vírus, em condições de transmitir, está replicando o vírus, entendeu? Mas ele não fica com, não tem agravamento, certo? Mas ele está replicando o vírus há meses. Mas é uma exceção, você vai contar meses. Porque um cara ficou meses, você vai falar para a população inteira ficar trancada por meses? Se pegou? Não, você vai fazer uma afirmação baseada na população. Para a imensa maioria da população, 14 dias é suficiente. Existem alguns que ficam mais tempo. Por exemplo, eu estou acompanhando agora um caso que hoje é o 29º dia. E ele ainda está com o vírus em condições de transmitir e passar para outro. Outros 2 que eu acompanhei foram até 28 dias, ou seja, esse agora acabou de ultrapassar. Ok? Mas são exceções. Quando a gente fala regra, a gente está falando, para a maioria dos casos é assim, se você for exceção, você fugiu, você está fora daquilo ali, tá bom? Então, quando a gente faz afirmações como essas que eu vou fazer aqui, eu estou falando para vocês a regra. Para a imensa maioria das pessoas funciona assim. Existem exceções. E provavelmente vocês, com os conhecidos e parentes e pessoas em volta que tiveram situações relacionadas à infecção com esse vírus do SARS-CoV-2, vocês vão falar, não, mas foi diferente em tal caso. Sim, as exceções, elas acontecem, as afirmações, elas são para a maioria, tá bom? Então, no geral, como que é a dinâmica desse vírus, dessa viremia, dessa infecção por esse vírus? Digamos que aqui no verde, acompanhe meu mouse, digamos que aqui no verde, nesse calendário, certo? Nesse dia 30 aqui, mas eu não vou contar dia 30, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas digamos que aqui no verde, nesse dia aqui, foi o dia que a pessoa infectou. Como? Ele foi, não aguentou e foi comer fora. Nossa, tava guardando direitinho, tava tudo bem e tal, mas foi no aniversário de um amigo, o amigo chamou, fomos, sentamos, comendo um churrasco juntos e tal, beleza. Comeu fora, foi lá e pegou. Tinha um lá assintomático, a pessoa fica normalmente 2 dias transmitindo assintomático, e aí ele pegou de uma pessoa que estava ainda sem sintomas. Tá bom. Esse, então, verdinho aqui foi o primeiro dia. Para a imensa maioria das pessoas, imensa maioria, isso aqui é baseado num artigo da Cell, que é uma das revistas top também, e altamente criteriosas para publicação, certo? A gente já falou Nature, a gente já falou Science, a gente está falando da Cell, a gente vai falar do New England, são revistas de referência, tá bom? Não é qualquer uma. Mas vamos lá. Se é aqui o dia que você pegou, ou seja, foi lá, comeu fora, foi pro churrasco dos amigos e tal, e pegou de um assintomático lá, o primeiro e o segundo dia que você. Primeiro e segundo dia, depois do dia que você se infectou, você não consegue transmitir para ninguém vírus. Você pegou hoje, você teve uma exposição hoje, ó, não teve jeito. Nossa, tive um acidente, fui levado para o hospital, não sei o que e tal, tive que engessar, blá, blá, blá. Nossa, e se eu peguei lá naquele ambiente de hospital? Você está na dúvida? Você tem como calcular o que esperar, caso você tenha pegado ou não, ok? Mas vamos lá. Primeiro dia você pegou, o dia que você infectou. Primeiro e segundo dia depois, então o dia que você pegou é o 0, o 1 e o 2. Os dias depois, certo? Você não transmite para ninguém. E você não tem sintomas. Não tem. Ok?
esmagadora maioria das pessoas, tá? Então, você pegou hoje, dia 1, 2, sem sintomas e sem passar para ninguém. E tem um outro detalhe. Nesses 2 dias também, você não positiva num teste de COVID, de RT-PCR, que é o melhor teste que existe. Existem vários tipos diferentes de teste para COVID, de exames que vão detectar ou vírus, ou anticorpo, etc e tal. Vou falar deles agora nesse gráfico aqui do lado. Mas o melhor teste, a referência, o mais sensível, o que vai desempatar quando você tem dúvida nos outros, é o RT-PCR. Este teste, que é o melhor que tem, ainda assim, se você pegou hoje, amanhã e depois, esse teste não vai positivar, mesmo que você esteja infectado. Aí você fala assim, não, mas eu fiz um exame de RT-PCR e ele deu negativo, 3 dias depois começaram os sintomas, eu fui lá e estava positivo, fiz de novo e estava positivo. Então o primeiro exame estava errado. Não, simplesmente que você não pegou no dia que você achou que você pegou. Provavelmente você pegou um pouco depois de um outro evento, ou uma coisa que você comeu, ou no lugar que você foi, alguma outra situação de exposição aconteceu que você pegou, e você ainda estava naquele início, naquela subida de viremia ainda que não chegou no limite de sensibilidade do teste, então não positivou para você, mesmo o teste estando certinho. Ontem eu estava conversando com uma pessoa numa situação assim, que ela falou assim, nossa, eu peguei 14 dias depois, como que é? Não, o vírus que deu positivo no exame para a pessoa falou assim, nossa, mas eu positivei agora no exame 14 dias depois de ter tido contato com a pessoa positiva. Não, não foi, você pegou antes, você pegou agora, recente, você pegou depois disso. Aí a pessoa foi pensar, eu estive em tal lugar, peguei tais coisas, cheguei em casa, fui para casa, higienizei todas as embalagens, tudo antes de colocar para dentro de casa, mas eu não troquei a roupa. E lá naquele lugar eu sentei, eu encostei, não sei o que e tal, e trouxe na roupa. Pronto. É muito mais provável isso do que ela ter positivado 14 dias depois da exposição. Não. Ok? Não tem mágica. Então vamos lá, você pegou hoje, dia 1 e 2 você não transmite para ninguém, você não tem sintomas, você não positiva no exame, ok? A quantidade de vírus é muito pequena e está começando a crescer ainda. Aí o dia 3 e 4, ok, tive a mesma posição hoje, dia 1 e 2 nem pega, nem transmite e nem positiva em exame, dia 3 e 4, esses são os 2 dias mais perigosos para infecção, porque você tem mais vírus? Não, não necessariamente. Vai depender do organismo, vai depender de cada caso. Mas o dia 3 e 4 são os 2 dias assintomáticos. Você já está com uma carga viral que já pode dar positivo em PCR, no exame de PCR, embora também tenha uma margem de erro maior, pode dar um falso negativo ainda, porque a quantidade de vírus ainda está subindo, mas você já tem uma quantidade de vírus que pode dar positivo, não é certeza que vai dar positivo, mas pode já dar positivo no exame de referência, na RT-PCR, não no exame de farmácia. Não vai funcionar no teste de farmácia se você está com baixa viremia. O teste de farmácia vai funcionar se você está com muito vírus, ok? Então, esses testes rápidos, esses testes mais simples, não, eles não são bons, eles não são referência, a referência é o de PCR, beleza. Fazendo o melhor teste, é só desse que eu estou falando. Os outros testes ruins, eu não estou falando deles. Fazendo o RT-PCR, tá? Dia 1 e 2, nem ele vai pegar. Dia 3 e 4, ele já pode pegar, mas ainda assim pode falhar, mas nesse dia 3 e 4 você já está transmitindo. Quando você fala, já está saindo vírus. Quando você tosse, já está saindo vírus. Se você estiver tossindo, engasgou, você falou. Por isso, todo mundo de máscara. Mesmo quem não está com sintoma. Porque quem não está com sintoma vai borrifar vírus por 2 dias sem sintomas. O dia 3 e 4 depois da infecção, não é o dia 3 e 4 no calendário aqui não, tá, gente? Eu tô falando dos amarelinhos, 3 e 4 após a infecção. Esse aqui é o 0, que é 1, 2, que não positivo em exame, não transmite para ninguém, não tem sintoma. Dia 3 e 4 pós-infecção, que são os de amarelo aqui, certo? O indivíduo está infectado, pode positivar no PCR, mas ainda assim pode ter uma chance de ainda dar um falso negativo, mas ele já está transmitindo, e é quando acontece a maioria das infecções. É o churrasco, é o almoço, é o comer fora. Não tinha ninguém com sintoma. Todo mundo normal, todo mundo passou álcool na mão e lavou, mas tirou a máscara, gente. O cara tava falando, tava borrifando. Vocês vão ver daqui a pouco um slide sobre isso, tanto de que se espalha. Entendeu? Foi ali. E você tinha mais fechadura do que o seu vizinho, você pegou e seu vizinho não pegou de cadeira. Ok? Bom,
Então, no dia 3 e 4 pós-infecção, você já pode dar positivo, você está transmitindo. Porém, os sintomas, para a imensa maioria dos casos, não vão aparecer. Nesse caso aqui, você já tem mais exceções. Tem pessoas que no terceiro ou quarto dia já começam alguns sintomas bem leves. Quem é bem observador já percebe alguns sintomas leves, mas o dia, de fato, para sintoma começar, é o quinto dia depois da infecção. Você pegou hoje, 1 e 2, você não dá positivo em exame, você não transmite para ninguém, você não tem sintoma. Dia 3 e 4 pós-infecção, você já pode dar positivo no exame, mas sem certeza absoluta que vai positivar, mas você já transmite para as pessoas e você pode, em algumas exceções, já começar com sintomas leves, mas no quinto dia após, é o primeiro dia mais provável de você começar os sintomas. E para a maioria das pessoas funciona assim. Para as pessoas que vão ter sintoma, quando eles vão pensar assim, o dia mais provável que eu peguei foi tal dia, vai calcular, é o quinto dia. Para a maioria, os sintomas vão começar no quinto dia. Em alguns, ele vai até o sétimo dia, vai começar lá pelo sexto ou sétimo dia. São exceções quem vai começar depois. Entendeu? Mas a regra dos sintomas começarem ali entre o quinto e o sétimo dia. Pegando algumas das primeiras exceções, você vai até o nono, no 10º dia. Depois disso, não vai ter mais sintoma. Pouquíssimo provável, seria raríssima exceção. E essas raríssimas exceções seriam com 14 dias. Ok? Então, pensando em todo mundo, você infectou hoje, 1 e 2 não dá positivo em exame, não transmite para ninguém, não tem sintoma. 3 e 4 continua sem sintoma, mas já transmite para alguém e já para as pessoas e já pode pegar, positivar no exame. Então, é esse momento onde a maioria das infecções acontecem, porque as pessoas estão circulando achando que não tem nada. Aí, no quinto dia, começa sintoma, a pessoa já fica preocupada, já põe máscara, já fica dentro do quarto, já vai para dentro de casa, vai fazer exame e tal. Aí, as infecções são menores. Quando a pessoa começa com sintomas, ele já transmite menos. Não porque ele tem menos vírus, ele tem mais, provavelmente. Em alguns casos, ele vai ter a mesma quantidade de vírus dos dias anteriores, e alguns ele vai ter mais. Tem alguns que vão crescendo viremia até o 7º dia, entendeu? Mas ele já sabe, porque já tem sintomas. Os outros já estão preocupados porque ele está com sintomas. Os outros também ficam preocupados de não tirar máscara. Então dá para entender por que essa turma do toca a vida sem máscara, que isso é frescura, isso é roleta russa. Não façam isso. Ok? Não dá para saber quem está ou quem não está. Beleza? Não tirem a máscara. A gente vai falar de máscara daqui a pouco, porque tem alguns ainda que ficam falando que máscara não funciona. Nós vamos falar disso já. Vamos olhar para esse gráfico aqui do lado agora. A curva, a linha azul, é a concentração de vírus. O eixo Y aqui, ó, é quanto vírus. Quanto mais alto aqui, ó, mais vírus tem. Quanto mais baixo, menos vírus tem, ok? Olha aqui, ó, nesse artigo da Cell. No quinto dia, depois da exposição, depois que você pegou, provavelmente a sua viremia está aqui, ó, no ponto mais alto. Provavelmente. Isso para a maioria das pessoas, ok? A quantidade de vírus sua está no ponto mais alto aqui no dia que começaram os sintomas. Para alguns, essa curva não vai começar aqui, ó. Ela vai subir mais um pouquinho até o 7º dia e depois ela começa a cair. Mas antes de cair, ela vai assim, ó, tem um declive lento. Ou seja, enquanto eu estou com essa carga viral caindo aqui, ó, olha aqui em que dia eu estou, no 10º dia. Isso aqui eu ainda estou transmitindo para as pessoas. Aí você vem aqui, ó. Aqui eu estou mais ou menos 15 dias, ok? Eu ainda estou transmitindo para as pessoas. Tem gente que vai até 21 dias, como eu já falei para vocês, alguns 28, outro que eu estava falando de hoje está completando 29 dias, outro lá de São Paulo que tem alguns meses, mas são exceções. Olhando para a maioria das pessoas, entre 10 e 15 dias, ele já caiu para um volume de uma quantidade de vírus tão pequena que ele já é mais difícil ele transmitir para alguém, ok? A imensa maioria das pessoas, depois de 14 dias que começaram os sintomas, o indivíduo já está com a carga viral tão baixa que ele já, estatisticamente, ele já não vai transmitir. Por isso que tem essa regrinha dos 14 dias. Esse é um porquê importante. Por que 14 dias? Porque para a imensa maioria das pessoas, começaram os seus sintomas hoje, conta 14 dias, você já não vai mais transmitir. Certeza absoluta que não vai transmitir? E se ele for essa turma aqui, ó, que continua por 21 dias, por 28 dias, por 60 dias? É exceção, vai transmitir. Se for exceção, vai transmitir. Agora, se você tem condições de fazer o exame, vai lá e faz o exame. Qual? O RT-PCR deu negativo? Você passou 14 dias, passou 10 dias, deu o RT-PCR negativo, beleza, pronto, você não está com a carga viral mais que você transmite.
ok? 10 dias, 14 dias negativo, você não está mais transmitindo, beleza, sem problema, ok? Sem exame, 14 dias é uma margem que atinge a maioria das pessoas. Você não está cobrindo as exceções. Então, se você quer garantia, faz o exame. Se você quer usar no geral, a margem, 14 dias é suficiente. Entenderam? Não tem garantias, ok? Sem o exame, você está aproximando, jogando na maior parte da população. Com o exame, você está jogando com o tempo e com o exame. E aí você tem uma segurança muito maior para poder falar, não estou transmitindo mesmo, tá bom? Agora, outras duas curvas que eu quero mostrar para vocês aqui são essa rosa e essa verde. O que é isso? Peraí, a Júlia tem uma pergunta aqui. Welber, tem algum exame que mostra se você já tem... Opa, na hora, Júlia. É isso que eu vou falar agora. São essas duas curvas aqui que a gente vai responder sua pergunta. Li sua pergunta na hora exata. Vamos lá. A linha azul, ela está indicando a quantidade de vírus, e ela é detectada pelo exame de RT-PCR. O exame de RT-PCR ele vai detectar o RNA do vírus, para ver se o indivíduo está com o vírus no organismo ou não. As linhas verde e rosa, elas indicam os anticorpos que são produzidos para combater o vírus. Essas linhas verde e rosa, a verde são anticorpos que chamam IgG, ou imunoglobulina G, e a rosa são os IgM. Esse jeito que a curva está mostrando aqui é o jeito que costuma acontecer para a imensa maioria das infecções de coisas diferentes que a gente conhece. Esses anticorpos, os IgG, são os anticorpos, os primeiros que são fabricados pelo nosso organismo quando você pega uma infecção. Estou falando de qualquer coisa, não de Covid. Você pegou uma infecção, seu organismo reconheceu, começa a produzir anticorpos, os primeiros são os IgGs. Desculpa, os IgMs. Os primeiros são os IgMs, tá? Então, começaram seus sintomas, os seus anticorpos IgM, para uma gripe, para uma outra virose, alguma outra coisa, eles já sobem. E seu organismo já começou ali. Então, você fazer um exame, não estou falando de Covid, você fazer um exame para medir anticorpos, IgM, para alguma doença, por exemplo, dengue. Você pegou dengue, começou a sintoma hoje, amanhã você foi fazer, você já vai detectar IgM, indicando que você está, no momento, com dengue, na fase aguda, e vai tratar de dengue. É um exame para medir que você está. E ela está medindo o agente causador da dengue? Não. Está detectando os anticorpos que você produziu para combater dengue. Isso funciona para a maioria das doenças. Para a Covid, não. É uma bagunça. É uma bagunça. Ok? Daqui a pouco eu completo essa frase da bagunça. Mas vamos olhar para a curva verde agora. IgG são os anticorpos que aparecem depois. Para a imensa maioria das infecções, quando você pegou a infecção, seu organismo vai produzir IgM. Então, se você faz um exame de sangue, você detecta IgM. A gente tem o hábito de achar que exame de sangue é mais sensível, é melhor. Para isso aqui, não, tá? Para a COVID, não. Você faz o exame de sangue para detectar IgM. Para a maioria das coisas, fora a COVID, o IgM está lá, indica que você está doente, você vai tratar. Alguns dias ou semanas depois vão aparecendo os anticorpos IgG. Esses são os posteriores, esses são os de memória, esses são os que duram meses ou anos. Por exemplo, tétano vai durar 10 anos, circulando no seu corpo, entendeu? Então, esses anticorpos IgG são aqueles que você consegue medir depois, Júlia, para saber se você teve alguma coisa. Isso vale para dengue, isso vale para hepatite, isso vale para um monte de coisa, tá bom? Para gripe, para um monte, tá bom? IgM são os anticorpos que aparecem primeiro quando você está com a doença, e IgG vai aparecer depois para falar se você já esteve. Mas para COVID é uma bagunça. Não é referência. Não é bem informativo. Pode te dar informação, mas também pode não dar. Por quê? Tem pessoas, lembra que eu falei que a maioria nem produz anticorpos? Quem é assintomático nem produz. Então não vai dar IgM e IgG. Vai falar que você não teve, sendo que você teve. Se fizer um exame que vai detectar IgG em você e der negativo, vai falar que você não teve Covid. Mas se você foi assintomático, você não, vai te falar. O resultado do exame vai ser que você não teve porque não detectou IgG. Mas você não detectou IgG porque você não produziu. Porque a maioria dos assintomáticos não produz anticorpos. E a maioria dos sintomas leves, que somando os assintomáticos mais os sintomas leves, dá 80% das pessoas que tiveram Covid, não produzem. A maioria não produz.
nem IgM quando está com a doença e nem IgG para falar que já teve a doença. Então, para essa doença, essa medição de IgM e IgG não é boa. Ok? Tá, e as células de memória? É isso aqui, ó. É esse pontinho aqui, ó, que a gente joga lá para 1 a 2 anos, que a gente ainda não sabe, isso é teoria. Até aqui já está medido, a gente já sabe. Algumas pessoas, olha aqui, ó, lá pelo 9º, 10º dia, vão os que produzem, que a maioria não produz, os que produzem, lá pelo 9º, 10º dia, que vai estar com a carga de IgM boa para aparecer no exame de sangue e falar está com a doença. Só que já era, já está no 9º dia, ele já está há muito tempo. Então, o exame de sangue vai falar que você está, não vale a pena. Primeiro, que a maioria das pessoas nem vai aparecer, e ele vai achar que não está, e segundo, que se aparecer, está aparecendo depois da hora. Tem algumas pessoas que o IgM simplesmente não aparece. Vai aparecer, e tem alguns que ele vai aparecer bem depois, 18 dias depois. Não é referência. E o IgG, para falar que teve, 80% não vão produzir. Dentre os 20%, sim. Restantes vão produzir. Esses que produziram têm alguma certa imunidade desses IgGs, mas a gente não sabe o quanto que vai proteger, porque não sabe qual variante que ele vai pegar e como que vai ser a infecção, mas tem uma certa imunidade que está ali sim, ok? E as células de memória, a gente ainda está estudando. Quanto tempo elas duram, não sei. De vez em quando vão saindo artigos mostrando, dura mais, dura mais, dura mais. Os últimos artigos têm saído falando, elas duram meses. Agora, aquelas pessoas que não produziram, não tem essa proteção, mas as que produziram vão ter uma imunidade longa. Contra o quê? Contra aquela variante que a pessoa pegou. Porque dependendo da variante, ou seja, da mutação do vírus que chegou nele, se for diferente, aqueles anticorpos podem não conseguir segurar e ele pegar de novo. Por isso que tem reinfecção. Tudo bem? Perguntas sobre isso até aqui? Na hora que os slides forem para vocês, já está aqui o texto explicando. Aliás, eu acho que eu já mandei esse slide para vocês. Pronto, máscara. Máscaras são eficientes? Se máscara é eficiente, por que precisa de distanciamento? Essa é uma boa pergunta. Baseado no raciocínio raso, assim, tem gente divulgando vídeo. E há outros raciocínios rasos sobre máscara, tem gente divulgando vídeos, porque ele viu exceções ou viu informações entre parênteses e torna isso no vídeo como se fosse o principal e a regra e faz as pessoas arrancar a máscara porque isso não vale nada. E aí a pessoa está aumentando a exposição. Vamos tratar disso. Vamos lá. Olha para essa imagem aqui. São vários artigos que tratam disso, tá? Olha para essa imagem. Máscara é eficiente? Depende em que sentido você está fazendo a pergunta. Depende para quê, ok? Vamos primeiro tratar dessas, como que o vírus dispersa e por que o uso de máscara. Olha só, quando você fala, tosse, espirra, canta, seja lá o que for, você está soltando sempre, sempre, não existe ninguém que é sequinho, sempre está soltando microgotículas de água aí no ar, que são chamados aerossóis. Algumas delas são maiores, elas caem, elas decantam rapidinho, em segundos, em até 1,5 metro de distância. Essas maiores são as que estão carregando a maior quantidade de vírus. Em até 1,5 metro elas já estão no chão, ou na mesa, ou na carteira, na superfície, na lousa. Ela cai em até 1,5 metro. A maioria das gotículas, as gotículas maiores, que são as que carregam mais vírus, elas caem até 1,5 metro. Dá para entender por que 1,5 metro de distância? As intermediárias, menores um pouco, mas não tão pequenininhas, que conseguem ficar muito no ar, elas caem até 2 metros. Dá para entender por que 1,5 metro é a segurança maior. 2 metros, para poder você cobrir um pouco das exceções de gotículas um pouco menores. 6 metros, ou ambiente aberto e ventilado, para poder você se distanciar, você garantir que pelo menos está diluído o suficiente para não gerar uma infecção em você, dos aerossóis, que são aquelas microgotículas que elas são tão pequenas que num ambiente fechado e não ventilado, elas podem ficar pairando no ar por até 3 horas. Ok? E podem infectar. Ah, mas é muito pouquinho, diluiu no ar. Sim, diluiu no ar, mas é um ambiente fechado, está todo mundo expirando ali. Aquela pessoa contaminada, ele não jogou uma vez só, ele expirou 500 vezes, então ele está jogando aquilo no ar e está tornando o ambiente mais denso, então você inspira pelas frestas da máscara e leva para dentro uma quantidade suficiente. Ok? Aí entra então, peraí, mas então máscara não é eficiente? Depende. Para quê? O objetivo das máscaras é
secar essas microgotículas. É pegar essas microgotículas na malha, no ar que vai passar, e ela grudar ali, porque é gota d'água, gente. Encostou no tecido, vai fixar, vai grudar e vai secar ali. E secou, o vírus vai inativar. Depois de um tempo, não é imediato, mas ele vai inativar depois de um tempo. Por isso você não pode ficar botando a mão e depois botar a mão no rosto. Pôr a mão na máscara e depois no rosto, já é, tá? E o povo fica assim, né? Mexendo a máscara toda hora, aí depois coça o olho. Aí coça... Ah, gente. Bom, o objetivo da máscara é que o ar passe pela malha dela, pelos poros. Quanto mais fechadinhos os poros, ou quanto mais camadas de máscara tem, mais zigue-zague a microgotícula vai ter que fazer para ela conseguir atravessar sem grudar lá. Então, máscara é eficiente? Depende. Se a máscara veda bem nas laterais para não deixar passar pelas frestas, ela é boa. Se a máscara tem várias camadas que ela consegue, com a malha bem fininha, que ela consegue segurar essas microgotículas, porque ela não vai fazer zigue-zague nas várias camadas, e ela fixa ali, ela é boa. E a medição da qualidade dessas máscaras, ela é padronizada. Por isso que existe a N95. A N95 é a que mede 95, que filtra 95% do que entra. Só 5% entra pelas frestas, ela é muito boa. Tem máscaras de tecido antiviral que se você põe a mão para ajeitar, você tirou, 5 minutos depois o vírus que estava na sua mão que pôs ali, ele já está inativado, beleza, ele tem nanopartículas ali que vão inativar o vírus. Ok, máscara de tecido com várias camadas, ok, de TNT, ok. Você tem vários tipos diferentes de máscara. Agora, você tem umas máscaras, gente, fake total. Ah, aquelas transparentes para poder ficar bonitinho, que dá para você ver a boca da pessoa. Esquece. Não está filtrando nada aquilo ali. Então, você tem máscara que não protege nada, zero, e você tem máscara que protege 95% até 99%. Na média, a maioria das máscaras que as pessoas têm usado, que são de várias camadas, ou melhores, ou N95 e tal, na média fica em 80% de proteção. Então, vamos usar o valor da média para poder falar o seguinte: máscara eficiente? Para impedir você de pegar? Não. Porque, na média, a máscara ela vai evitar 80%, vai segurar 80% das partículas que passam. Ela vai diminuir 80% da sua chance de pegar. Dos aerossóis eu estou falando, tá? Pensando nessa. Você ficar pertinho da pessoa para ir uma gotícula grande em você, gente, você está descumprindo o básico de 1,5 m. Mas assim, tá todo mundo de máscara. Ainda assim vai sair um pouquinho. Se o cara está contaminado com N95, só 5% dos aerossóis vão sair. Se o indivíduo está com uma máscara que barra 80%, só 20% dos aerossóis dele vai sair. Se o indivíduo está com uma máscara fake, vai sair tudo. Ok? Então, o quanto sai do indivíduo depende da eficiência da máscara. Digamos que todo mundo da sala está com uma máscara de 80% de eficiência. Ok? Então, um está contaminado. 80% do que ele borrifa fica preso na máscara dele. Então, ela está sendo eficiente, sim, para diminuir a dispersão de vírus do contaminado. Ok? Porém, vaza 20% ainda que vai para o ar. Aí você também está com máscara. E você não está contaminado. Aqueles 20% do contaminado que saíram no ar, que na hora que você vai aspirar, 80% disso vai travar na sua máscara, se você está com a máscara boa. Ok? Então, se o que está contaminado segura 80% do que sai e os demais seguram em média 80% do que entra, máscara é eficiente para reduzir a chance de pegar? Sim. Lógico que é. Agora, máscara é eficiente para impedir de pegar? Para garantir que você não vai pegar? Não, não existe essa máscara. Ok? Baseado nessa afirmação, tem vídeos que espalham pelo WhatsApp falando máscara não vale nada porque não te impede de pegar. Dá para entender agora onde que está o engano do vídeo? E talvez a pessoa fez com boa intenção. Mas ele está falando o quê? Ela não garante, ela não te impede de pegar. E se ela não te impede de pegar, ela só reduz pra caramba a chance de pegar, ela é eficiente para diminuir a probabilidade de você pegar, gente. Ela só não é um escudo protetor que te garante. Tem um médico amigo meu que ele fala para os pacientes dele: não use máscara e fique em casa. Porque ele percebeu no ambiente dele, os pacientes dele, que as pessoas achavam que botava máscara era um escudo protetor que ele podia fazer o que ele quisesse que não ia pegar. Aí ele falou: não adianta, as pessoas estavam circulando de máscara e pegando. Então eu falei: então para de usar máscara e fique em casa.
ela não é eficiente para te impedir de pegar. Entende? Então, a pergunta se máscara é eficiente ou não depende para quê? Para diminuir a chance de pegar? Sim. Para impedir de pegar? Não, porque ainda tem uma chance pequena de ainda assim passar. Júlia, qual que é a melhor? A N95. Ok? Que é aquela que trava bem assim, que... eu não me lembro qual, mas eu vi alguma foto que vocês postaram da aula presencial, algum professor com uma delas, não lembro qual. Mas é aquela que trava mais, ela prende com 2 elásticos, ela trava bem aqui do lado, ela tem até um araminho para poder travar, fazer o contorno do nariz para não deixar fresta, e tem uma espuminha debaixo daquele alumínio que gruda na sua pele para não deixar nem o óculos embaça. Essa é a melhor. Agora, ela é boa assim, né? Para você dar aula, por exemplo, você fala, sua boca, sua voz não fica abafada, ela é boa se você for colocar o microfone ali, ela vai segurar pra caramba, 95% das partículas que saem aqui entram, ótimo, fantástico isso, tá? Mas ela segura muito o ar, então ela só dá para você fazer atividade tranquila. Você está dando aula, você está falando, você está movimentando pouco, você está fazendo um trabalho braçal, correr com N95, aí você vai passar mal. Aí entram os outros vídeos de meias verdades que circulam por aí, falando não use máscara porque máscara aumenta a quantidade de gás carbônico que você está inspirando, que não sei o que, lá. Aí tem alguns vídeos que o cara vai lá e coloca um medidor de CO2 dentro da máscara e mede lá, tá vendo? A concentração de CO2 aqui tá tanto, isso pode provocar isso, aquilo, e fala que você vai passar mal se você usar máscara. Gente, aquela máscara que veda muito, aí que o indivíduo está medindo a quantidade de CO2 ali dentro, ok? Se o cara está fazendo academia com aquela máscara, sim, ele sopra CO2 e ele aspira muito mais rápido, porque ele está respirando rápido por causa da atividade física. Então, ele jogou, ainda não deu tempo de 95% embora, e ele está puxando de volta. Então, ele realmente está puxando uma quantidade de gás carbônico maior. Mas para as atividades leves, para o dia a dia, não é atividade braçal e aeróbica, não tem problema nenhum. Agora, você vai fazer uma atividade aeróbica, você não vai usar uma N95, porque ela vai travar demais, você não vai conseguir respirar direito. Então, é meia verdade falar que a máscara faz mal. Depende se você está usando a máscara adequada para o ambiente adequado. Ok? Entenderam como separar as meias verdades sobre é eficiente ou não é? Depende. E faz mal? Depende como você está usando. Tudo bem? De máscara tem vários slides respondendo várias perguntas. Passa na escola, passa na igreja, passa no supermercado, passa no... É possível passar, depende da qualidade da sua máscara, depende de quantas pessoas, depende de quanto tempo você vai ficar ali, certo? Porque você está filtrando 80%, 90%, 95%, ok? Agora, mantendo a distância, você está de máscara, que já filtra 95%. Fica a mais de 2 metros de distância das pessoas, então as gotículas grandes já vão cair. Os aerossóis que estão saindo da pessoa estão se espalhando, estão diluindo, já diminui a quantidade que vai chegar na sua máscara. E quando chega na sua máscara ainda filtra 95% para entrar, então a chance já vai ficando cada vez menor, ok? Agora, se você fica num ambiente que as pessoas estão ali respirando por horas e não tem a troca de ar nem forçada, se possível, então vai ficando mais denso. Então você não tem como garantir que a N95 vai preservar. Tá bom? Então tem todas essas perguntas aqui nos slides que foram para vocês. Depende para quê? Para impedir de pegar, ela não é eficiente. Agora, para reduzir a chance de pegar, sim, ela é eficiente. Máscara, beleza? E por último, esse é o funcionamento das escolas. 11 de março eu fiz esse levantamento de estudos sobre escolas no banco de dados, onde tem mais de 99% das publicações científicas do mundo, tá bom? Tinham 8.256 artigos falando sobre isso, tá bom? Sobre infecção de crianças, para poder tratar sobre a questão escola, tá? Óbvio que eu não li 8.000 artigos, eu fui pegando, filtrando por as melhores revistas, como vocês viram que eu fui fazendo nos slides, tá? E todo dia eu leio, todo dia eu faço a minha seleção e pego as melhores da seleção daquele monte que saiu no dia, porque é muita coisa, tá bom? Ok. Vamos responder sobre como acontece com crianças. Estou falando de crianças. Adolescentes, no caso, vocês, isso já está mais próximo de adultos, ok? Crianças, até 12 anos, estou falando aqui, tá bom? E é linear. Quanto mais novo
menos chance de pegar. Quanto mais novo, menos chance de passar. Quanto mais novo, menos chance de agravamento. Quanto mais velho você está no meio do caminho, mais chance de pegar, de transmitir, de agravar, etc e tal, tá bom? É linear isso daí, de criança até o idoso. Por isso que idoso é o supergrupo de risco, 40 anos está no meio, adolescente está aqui embaixo, certo? Por isso que adolescente não entra no calendário ainda, porque as aprovações da Anvisa já tem. Só não colocaram ainda porque querem vacinar todo mundo até os 18, antes dos adolescentes, porque é onde está o maior risco, tá bom? Falar que crianças e adolescentes têm menos risco de pegar e de transmitir, significa que na escola é impossível pegar na escola? Não. Depende de você. As escolas, melhor ou pior, mais ou menos, elas são obrigadas a seguir as regras. E as escolas fazem o seu esforço para poder cumprir as regras. Mas quem tem que cumprir são vocês. Então, quem vai no presencial, na escola, é você que é o responsável por cumprir as regras. Vamos responder aqui as perguntas, então. E pense em como você age quando você vai num ambiente, não só escola, você vai num ambiente fechado que você teve que ir. Como você age. É você que é o responsável. As regras estão claras para todo mundo. Tá bom? Crianças contraem e desenvolvem formas graves. Os casos são raros, mas eles existem. Criança pega, gente, com a chance bem menor. Eles têm muito menos da ACE2, eles têm muito menos comorbidade, eles têm muito menos agravamento, eles têm muito menos chance. E tem mais alguma coisa ainda em criança que a gente ainda não tem a resposta do porquê que eles pegam bem menos. Mas pega. Você não sabe como é a fisiologia do organismo. Quando você olha para um gráfico que vai comparando, você vai ver que tem uma curvinha azul lá, que de criança que vão pegando, só que não é tão grande quanto as demais faixas. E quanto mais velho fica, maior fica a curva de pessoas que pegaram, ok? Então, criança pega, mas dificilmente, raramente vai ficar em estado grave. Só que, se ela pegou, ela tem aqueles 2 dias de transmissão assintomática, sabe? O dia 1, 2, 3 e 4, o dia 3 e 4 depois da infecção, a criança vai ter isso também. Só que não vai aparecer sintoma. Se não vai aparecer sintoma, ela não vai ficar dias borrifando vírus. Ela só vai borrifar vírus naqueles 2 dias. E a quantidade de vírus que ela borrifa é menos. Tem estudos sobre isso, então quem fica defendendo que escola é um ambiente que não pega, usa esses estudos para falar assim, não, a criança produz menos, borrifa menos, não sei o quê, pega menos, passa menos. Isso tudo é verdade. Ok? Tudo é verdade. Porém, não é que elas não pegam. Pegam menos. Não é que elas não transmitem. Transmitem menos. Mas ainda assim transmitem. E quem são o principal fator de risco, grupo de risco para pegar? Os mais velhos. Quanto mais velhos, ou quanto mais comorbidades, ou quanto mais risco em casa, pior daquele mais velho pegar de uma criança assintomática naqueles 2 dias de janela, sem sintomas que ela está transmitindo, sem saber. Ok? Um outro caso que eu acompanhei foi isso também, as pessoas cuidando direitinho, não, os filhos vão para a escola, foram para a escola e tal, vieram e os adultos pegaram, mas não saíram, onde que foi e tal, mas levaram o filho, voltaram para a escola e tal, então os filhos não tiveram sintomas, foram testar, os filhos estavam positivos, e os adultos pegaram deles, ok? Testou, positivou, mas os pais já tinham pegado, porque foi aquela janela de 2 dias sem sintomas, testou, porque teve um coleguinha que teve, aí testaram os filhos estavam positivos, mas os pais já tinham pegado, entendeu? Então é possível, é raro, eu não estou falando que isso é regra, é raro, mas existe, tá bom? O que mais? Então, realmente transmitem os vírus, só que elas transmitem menos. Aquela janela de 2 dias existe, sim, transmitindo uma quantidade de vírus menor, então pense, se você está falando de crianças que transmitem menos e elas estiverem de máscara, já está saindo menos vírus, estão saindo menos gotículas e ainda estão segurando 80%. Então, se as regras forem cumpridas, entendeu? Você vai jogando os riscos lá para baixo, se as regras forem cumpridas. Mantém distância, mantém máscara, não comem junto. Você está jogando lá para baixo. Porque se ela for sintomática, vai ter 2 dias de janela e talvez não passe para ninguém. Ok? Agora, e adolescentes? Eu vou mostrar um gráfico para vocês verem a curva das idades. Adolescente, mais do que criança, mas é menos do que jovem. Ok? Escolas não são o principal foco de transmissão, mas existem surtos nas escolas.
No início, quando liberou escolas, estavam exigindo que as escolas testassem. E as escolas faziam a testagem e sempre aparecia positivo. Aí ficava o povo todo, um surto na escola, um surto na outra, um surto na outra. Vocês ficaram vendo na imprensa, surto na escola A, B, C, D, T. Aí, pronto, pararam de exigir que a escola testasse. Pronto, ninguém tem escola mais. Mas eles existem. O que é surto? É quando mais de 3 pegaram no mesmo ambiente, entendeu? Isso é que é surto. Se as regras forem cumpridas, o risco disso é baixíssimo. Mas depende de você para que as regras sejam cumpridas, tá bom? Não é, então a escola não é o principal fator de local de transmissão. Um supermercado é muito mais risco do que uma escola, ok? Por quê? Porque tem um monte de adultos circulando lá, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, borrifando e tornando aquele ambiente mais denso. Qual que é o horário menos arriscado de ir num supermercado quando ele abre? Por isso que o primeiro horário é reservado para os idosos, que são os que têm mais fechadura para poder pegar esse vírus. Então vão no horário onde o ar está menos denso, de microgotículas borrifadas ali, ok? Bom, então para evitar surto na escola, o que tem que fazer? Máscara boa, não é a máscara bonitinha. Quanto mais camadas, melhor. Quanto mais grudada, melhor, por mais que incomode. Ok? Manter o distanciamento, no mínimo 1,5 m. Ok? Inclusive no lanche. Você mantém 1,5 m dentro da sala. Na hora do lanche, sempre todo mundo um grudadinho no outro e tira a máscara para comer. Gente, não adianta. Ok? Usar álcool o tempo todo. Por quê? Porque aquelas microgotículas que estão saindo, elas vão decantando e elas vão aterrissando na carteira, na mesa, na maçaneta, na fechadura, no banheiro, esqueci o nome. Gente, na torneira, esqueci o nome. Aquela parte que você gira da torneira, ok? Aquilo vai decantando e você sai encostando toda hora nas coisas. Então, toda hora você passar, de tempo em tempo você passar álcool, lavar a mão, você tirou aquilo que você já tocou, que na hora que você botar a mão na máscara para ajeitar, você não está botando o vírus lá, ok? Manter portas e janelas fechadas é você aumentar o risco. Quanto mais coisas abertas e o ar circulando, menos chance de infecção, porque as microgotículas que estão saindo de quem está dentro da sala estão indo embora para fora. Então, botar as janelas e portas abertas e o ventilador ou o ar que seja apontando para a janela, jogando para fora o ar, faz com que ele circule e leve aquelas gotículas para o ambiente externo, ok? Então, não deixar nada fechado, por mais quente que esteja, ok? E não mandar, óbvio, não ir para a escola se você está com um mínimo de sintomas, se você teve contato com positivado, se tem alguém com sintoma em casa. Ah, mas é só uma coriza. Ah, mas é só uma tossinha, não é Covid, não. Ah, mas é só uma dor de cabeça, não é Covid, não. Gente, nós estamos numa pandemia, não tem jeito. E os hospitais estão com 99% de lotação. Os públicos. Os privados com 94%. Estou falando da nossa região. Por cento de lotação. Então, não dá para brincar. Tá bom? E uma última coisa, ainda sobre escola. Existem problemas psicológicos, sim, de ficar trancado em casa. Tem algumas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, que ficar trancado em casa muito tempo, isso está fazendo mal. Isso está gerando outros problemas. Teve gente que ficou com pavor disso e ficou trancado. Não saiu para caminhar, não saiu para correr, não fez atividade física. Há 1 ano não faz atividade física, não vai a médico hora nenhuma, não vai em farmácia, não vai nada. Não faz nada, tá só trancado dentro de casa. Gente, isso vai ficar doente. Com outras coisas. Você vai definhar, você vai reduzir a sua imunidade. Isso tudo que corre nas redes sociais, isso também é meia verdade. Ou seja, você ficar travado, você ficar apavorado, você ficar recluso, você não ter atividade física nenhuma, você vai prejudicar outras coisas. Você tem que sair, você tem que caminhar, você tem que correr, você tem que exercitar, só que no ambiente externo e longe das pessoas, não é ficar passando do ladinho, grudadinho. Mantenha a distância, vai com uma máscara boa que te deixa respirar e vai correr, vai caminhar, vai andar no parque, vai olhar a natureza, vai ver o pôr do sol, vai tirar foto, vai andar de bicicleta, é isso que você tem que fazer. Ok? Ficar trancado, só trancado, vai dar problema psicológico mesmo. Então não vamos usar meias verdades, vamos colocar completo. Ah, a quarentena está provocando problema psicológico. Sim, se ficar trancado o tempo todo, algumas pessoas vão ter mesmo. Então você receita para essa pessoa o seguinte, então toca a vida sem máscara, esquece que existe pandemia. Não, vá para fora, vá caminhar, vá conversar com pessoas de longe, de máscara, vá fazer, entendeu? A gente tem que analisar as situações.
e tomar a melhor decisão. E as famílias, ninguém melhor do que as famílias, com boas informações, para poder tomar as decisões adequadas. Uma coisa que a gente faz e que é muito prejudicial é pressão. Você pressionar uma família para poder mandar o filho para a escola, ou para poder ir para uma festa, ou para ir para o aniversário, ou para ir para o churrasco, ou para ir por consideração, por não sei o que e tal, tal, depois a família se arrepender porque tinha um assintomático que passou, que pegou, e a família teve um agravamento em uma situação crítica, entendeu? Não vale. Então deixe que cada um tome as suas decisões, sem bullying, sem pressão, sem briga, sem ironia, sem ficar forçando a barra para a pessoa fazer. Porque cada um sabe onde aperta o calo. Quem tem avós em casa, quem tem filhos, ou pais, ou parentes que vivem e convivem junto, que tem comorbidades, e que se você pegar, você vai até ser assintomático, mas você pode levar para casa e ter uma situação crítica dentro da sua casa. Nós não somos clones uns dos outros, nós não temos realidades iguais. A gente tem que respeitar as decisões que as pessoas estão tomando. Por isso que existiu uma pressão gigantesca quando o governo veio no estado de São Paulo, querendo forçar e obrigar todo mundo a voltar para a escola. E aí os pais pressionaram, falaram, não mando porque meu filho é diabético, não porque meu filho é hipertenso, não porque eu tenho os avós em casa, não, porque cada família tem o seu contexto. E aí o governo abriu e falou assim, a família decide. Ok? Perguntas?